Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Seja bem-vindo ao Negócio Angola. Hoje iremos olhar atentamente para as parcerias estratégicas, tentando avaliar quais as mais-valias de que empresas angolanas e empresas estrangeiras podem beneficiar. Mas antes do debate, fica a perceber melhor o tema. Desde 2010 que Angola estabelece parcerias estratégicas com vários países do mundo. Brasil, China, Estados Unidos da América, França, Alemanha e Portugal são alguns dos principais investidores e impulsionadores do desenvolvimento económico e social em Angola. Vamos perceber em que áreas estas parcerias se desenvolvem. No caso do Brasil, a parceria existe desde 2010, mas foi em 2012 que o Parlamento angolano aprovou a Declaração Conjunta sobre o estabelecimento de parcerias estratégicas entre Angola e o Brasil. Esta medida foi fundamental para a concertação nos assuntos bilaterais e internacionais, a diversificação das áreas e dos meios de cooperação, para o desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e trocas de conhecimentos científicos e tecnológicos. Angola e Brasil têm um acordo de cooperação no domínio da defesa e, a nível empresarial, o Brasil é um dos maiores investidores nos setores da construção civil, recursos minerais e energéticos. Já a China, um dos parceiros estratégicos mais ativos em território angolano, a cooperação destaca-se nas trocas comerciais. Em 2002, representavam 1,8 mil milhões de dólares. Em 2011, cresceram 42% e, um ano depois, em 2013, atingiram o valor de 37,5 mil milhões de dólares. Angola está neste momento a receber mais investimentos para projetos de reconstrução e desenvolvimento do setor da construção de edifícios, estradas, pontes, escolas e instalações de fábricas. Relativamente aos Estados Unidos da América, tem uma forte presença no setor petrolífero e existe uma forte cooperação nas áreas da energia e segurança, na capacidade institucional e quer reforçar os sistemas de transportes. O apoio estende-se também ao setor da saúde, em especial na luta contra o HIV. Já no caso francês, o Fórum de Negócios Angola-França, realizado em 2013, foi bastante positivo e, nessa mesma ocasião, foram anunciadas parcerias comerciais a médio prazo entre empresas de ambos os países. Outro dos parceiros europeus é a Alemanha, cujas empresas apostam principalmente em investir na formação profissional de mão de obra. Por último, olhemos para Portugal, que é um dos mais antigos parceiros angolanos e que tem centenas de empresas portuguesas, com negócios em Angola e mais de 150 mil portugueses a trabalhar no país. Em estúdio e para analisar connosco este tema, temos Licínio de Assis. Licínio, bem-vindo ao Negócio Angola. Muito obrigado, Jorge, pelo amável convite. Licínio, como é que podemos então entender o que significa parcerias estratégicas entre empresas angolanas e empresas estrangeiras? Se me permite, Jorge, eu vou recuar apenas um bocadinho para enquadrar melhor esta ideia. Temos assistido nos últimos anos a um enorme esforço do governo de Angola para dotar o país dos instrumentos fundamentais para o seu desenvolvimento. Contudo, também compreendemos que o país e as empresas são ainda muito carentes em vários domínios, particularmente em recursos humanos, conhecimento técnico e tecnológico, e, portanto, isto acaba por ser um grande entrave a esse desenvolvimento que o governo almeja. Ora, nós compreendemos que aquilo que é uma carência de um lado, muitas das vezes é um sustento do outro. Nós temos potenciais parcerias internacionais, empresas que gostariam e que têm know-how e gostariam de entrar no mercado angolano e que não o fazem por várias razões.
Por um lado, porque não é um mercado que seja imediato, não é um mercado em que seja fácil entrar. Por outro lado, nós temos empresas locais, empresas angolanas, que estão no mercado, conhecem o país, portanto, compreendem o mercado e sabem como atuar nele, mas, como referi anteriormente, têm por vezes algumas carências que essas empresas internacionais têm, por vezes de forma sedentária. Portanto, eu defendo e vejo aqui uma simbiose perfeita entre estes dois elementos. Por um lado, nós podemos ajudar esses parceiros internacionais a compreenderem o nosso mercado. As empresas portanto, que detenho e com que estamos a trabalhar têm ilustrado esse exemplo. Deixa-me dar-te um caso muito concreto. Na nossa agência de marketing e publicidade, nós criámos uma parceria com um grande grupo internacional. Isso me é permitido a publicidade. Portanto, temos um grande cliente que é a Procter & Gamble, uma empresa que nunca tinha estado no mercado angolano. Esta parceria tem-nos permitido gozar de um acesso quase ilimitado a conhecimento, a know-how, a instrumentos de trabalho. Mas, por outro lado, este grande cliente gostaria de vender uma série de produtos no mercado nacional e não sabia como fazê-lo. Nomeadamente, por exemplo, como vender produtos numa economia que ainda é maioritariamente informal, como é o nosso caso. Isto é um bom case study. Estamos a falar, por exemplo, num produto de grande consumo, como um detergente, que no nosso país não é necessariamente vendido num supermercado. Criámos uma ativação de marcas, fomos diretamente para um bairro muito emblemático da nossa capital e montámos essa ativação de marcas de uma forma que convenceu de forma muito cabal o nosso parceiro. E posso concretizar um pouco mais. Como é que não se vende um detergente num mercado informal? Exatamente indo para os pontos de água, para os locais onde a nossa população, desde muito cedo, vai, portanto, abastecer-se de água. E, nessa altura, portanto, termos uma estrutura de ativação de marca em que oferecemos produto, e neste momento, portanto, esta agência tem cerca de 100 pessoas na rua a trabalhar diariamente em ativações de marca e, portanto, demonstrando o produto, não só do ponto de vista da sua aplicação, mas também oferecendo amostras desse produto. Ora, isto foi uma experiência que foi marcante, porque em escassos meses conseguimos resultados que espantaram o cliente, que numa fase inicial olhou, no fundo, para todo este projeto de uma forma algo cética. Isto é, no fundo, uma forma de nós ilustrarmos como podem funcionar bem estas parcerias estratégicas. Correto. Estamos no mercado, conhecemos esse mercado, o parceiro quer entrar no mercado, não o conhece, nós temos algo para oferecer, o parceiro também tem algo para nos oferecer. Mas sabendo das mais-valias dessas parcerias, porquê é que até agora existem poucas empresas a fazê-la? Porquê é que não existem... Portanto, o mercado angolano, a economia angolana é uma economia que está a crescer muito. Porquê é que não existe interesse de mais empresas a entrarem no mercado em parcerias estratégicas com empresas angolanas? Quais as dificuldades? Pois, por um lado, isto passa muito pela própria organização das empresas angolanas. Se nós olharmos um pouco para o nosso panorama, ainda continuam a ser insuficientes, embora tenha havido uma evolução extraordinária nos últimos anos, mas ainda assim acredito que as nossas empresas têm que se estruturar. Não estão ainda suficientemente estruturadas. E quando eu digo estruturar, é numa perspectiva internacional. Portanto, um parceiro está habituado a fazer uma determinada leitura. Okay? Que é o que exige um mercado como a União Europeia, um mercado como os Estados Unidos, um mercado como o sul-africano, por aí fora. Ora, é esta leitura que o parceiro espera encontrar. Se nós não estamos suficientemente estruturados, organizados, claro que o parceiro se retrai e prefere não arriscar. Correto.
Correto. Penso que então ainda existem muitas lacunas a serem limadas, muitas arestas que precisam ser limadas para que de facto essa parceria estratégica seja um facto e empresas de grande valor, com know-how reconhecido internacionalmente, possam de facto entrar no mercado angolano. Sem dúvida nenhuma. E o que é que acha que deve ser feito que não tem sido feito até agora? Por um lado, e como disse, uma melhor estruturação das empresas angolanas. Por outro lado, se me é permitida esta expressão, as empresas angolanas têm que saber captar e saber ir à procura dessas parcerias. Mas disse há bem pouco tempo que as empresas angolanas podem ensinar também alguma coisa às empresas estrangeiras. O que é que podem, nesta fase, ensinar? Olha, muito, e logo de princípio, podem ensinar as empresas e as parcerias internacionais a saberem estar em Angola, que é difícil. E é importante. E é importante. O que noto na minha experiência diária é que as empresas chegam a Angola com uma determinada percepção, diferente daquilo que é efetivamente a nossa realidade e, portanto, a primeira grande aprendizagem que nós podemos passar é exatamente como estar em Angola. E, obviamente, as empresas têm que beber também da nossa experiência, não é? Porque estamos lá há mais tempo, estamos no nosso país, no nosso mercado, e não há quem o conheça melhor do que nós próprios. Então deve-se, aquele slogan de pensar global e agir local, portanto, faz sentido em Angola. Absolutamente, ou seja, nós temos que nos estruturar numa perspectiva internacional, bebendo de todos os pressupostos e todas as aprendizagens que podemos adquirir internacionalmente, mas sempre numa perspectiva local, numa perspectiva de como se pode fazer em Angola, tendo em conta, no fundo, as nossas especificidades, as nossas idiosincrasias e os nossos desafios. Podia dar-nos algumas referências do grupo na qual faz parte, do Grupo Tu? Portanto, que experiência tem, o que é que tem feito, que podia servir para se enquadrar nessas parcerias estratégicas com outras empresas? Olha, o Grupo Tu Enterprises S.A. acabou por nascer de uma necessidade, de trabalho, uma necessidade de negócios. Nasceu inicialmente a partir de uma agência de publicidade e marketing, que está no mercado, vai para 12 anos. Começámos num projeto de indústria há cerca de 5 anos, mas que só agora é que está, enfim, a ver a luz do dia. Prevemos que esse projeto seja inaugurado agora nos próximos 3, 4 meses. E este é um bom exemplo que eu queria aqui focar. Nós, a nível do agenciamento de publicidade e de comunicação, somos, de facto, um player importante no mercado angolano. E, nessa perspectiva, nós temos tido a oportunidade de acrescentar valor. Portanto, sabemos como comunicar no mercado, sabemos o que é que o mercado espera e como chegar, no fundo, aos clientes. Talvez este seja um bom exemplo de algum excedente que nós, também, angolanos, temos para dar ao parceiro internacional. Noutros casos não será bem assim. Quando nós avançamos para a área da indústria, sentimos claramente uma enorme carência a nível de conhecimentos técnicos, de pessoas qualificadas e capazes de trabalhar em áreas que são, eu diria, quase virgens do país. E aí a importância da parceria para que a coisa dê absolutamente, certo. Ou seja, se por um lado nós temos know-how para dar, para oferecer ao parceiro estrangeiro numa área de comunicação, nós temos que vir cá fora buscar esse know-how para implementarmos um projeto industrial. Correto. Portanto, isso por um lado é deficitário, por outro lado até pode ser excedentário. Portanto, é deste equilíbrio, desta simbiose que eu creio que as empresas angolanas têm que aprender a viver. E o que é que falta para Angola dar o salto tecnológico que muitos dos angolanos almejam para a economia? Eu vejo isto muito intrinsecamente ligado à questão dos nossos recursos humanos. Nós temos que tomar atalhos. Nós temos que evoluir muito rapidamente. Então, o Licínio considera que ainda temos que investir muito em recursos humanos? Absolutamente. É um dos problemas que Angola tem até agora. É o caminho para o nosso desenvolvimento. Mas atenção, todos temos consciência de que demora muito tempo formar quadros, demora gerações.
Se calhar uma forma de darmos este salto tecnológico, de tomarmos atalhos e andarmos mais rapidamente, para tentarmos, no fundo, apanhar a locomotiva e andarmos um pouco mais depressa, passa exatamente por, perdoem-me a expressão, importar os recursos humanos que a gente agora não tem. Porque, repito, demoram muito tempo a formar. Portanto, temos que os importar, temos que vir buscar cá fora e temos que, sobretudo, garantir que o know-how, o conhecimento, é passado efetivamente de forma concreta e mensurável para os nossos recursos humanos nacionais. Portanto, esta transferência tem que ser feita. Já agora, o Licínio é empresário e um empresário que a gente conhece, tem algum sucesso. O que é para si ser empresário em Angola? Como caracteriza? Boa pergunta. Olha, antes de mais, uma enorme força de vontade, muita perseverança, muita capacidade de perseverança, muita capacidade de sacrifício. Não é imediato, é difícil, as coisas demoram o seu tempo. Portanto, acima de tudo, estarmos muito focados, termos os nossos objetivos bem definidos e não desistirmos deles, seja por que razão for. Muito obrigado por estar em Negócio Angola. Licínio, foi um prazer e esperamos tê-lo no programa numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Jorge. Boa noite. E foi este o tema em foco do programa de hoje. Em seguida, o nosso espaço de aconselhamento. Aqui damos dica para ajudá-lo a melhorar o seu negócio. O tema de hoje é compra de empresas, quais os riscos. Para nos ajudar a entender este processo, convidamos Tito Caban, jurista. Tito, bem-vindo ao Negócio Angola. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Tito, como o tema bem diz, é aconselhamento sobre aquelas pessoas que têm estado em Angola, principalmente pessoal estrangeiro, comprar empresas por via de procurações. São práticas aceitáveis? Acha que está correta esta prática? Os cidadãos comprarem uma empresa através de uma procuração, ou o proprietário da empresa ceder por plenos poderes uma procuração irrevogável? É correto fazer isso? Não, não é. Quem quer investir em Angola deve seguir os procedimentos legais e até para garantir o sucesso da sua própria empresa. O que normalmente tem decorrido é alguns empresários, mediante uma procuração, e vamos aqui explicar, a procuração vem a ser alguém a passar plenos poderes a outrem para poder exercer. Imagina um angolano que vai constituir a empresa e depois, mediante uma procuração, passar plenos poderes a um cidadão indiano, a um cidadão português. A priori, quando tudo começa, está tudo bem. Mas depois, quando as coisas começam a dar lucros e os dividendos, aí podem surgir problemas. Surgem problemas como? Porque a procuração pode ser aparecer num determinado período de tempo. Imagine que depois, ainda nos termos da própria lei, tal como está previsto no artigo 265 do Código Civil angolano, vai-se a extinção da procuração. Quando alguém fez investimentos mais ou menos avaliado em $200 mil ou 200 mil euros, vai investir, está com a procuração, na consciência de que a empresa é sua, porque até pagou para ter a procuração. Depois a pessoa astutamente que conferiu esses poderes disse: não, a empresa é minha, vou extinguir a procuração. Como é que se extingue a procuração? Ou pela renúncia da pessoa que passou a procuração, ou quando cessa a relação jurídica que deu origem à própria procuração. E isso se faz. Quando se extinguir a procuração, acabou a vida do outro cidadão que pagou para ter a procuração. É um risco muito grande. É um risco muito grande, pois o Estado não vai poder salvaguardar os interesses desse empresário que saiu de longe para investir em Angola. E que riscos incorre a pessoa que passa a procuração? Essa pessoa pode passar, não incorre em nenhum risco de passar a procuração? Portanto, como é que enquadra também este assunto? Agora vamos ver os casos, por exemplo, das pessoas. Havia pessoas que investiam em Angola e, com o exercício da sua atividade, financiavam, por exemplo, o terrorismo e o branqueamento de capitais. Então, como é que isso procedia? Foi um angolano que passou a procuração, quais são as motivações? Aquela atividade foi desenvolvida, houve lucros, houve dividendos, mas com este lucro se financiava o tráfico humano, se financiava a compra de armas, se financiava o terrorismo. Também poderemos ir buscar ou imputar a responsabilidade dessas pessoas, do ponto de vista se aquilo existirem situações criminais. Mas se não, do ponto de vista civil, poderá ser que não. Repare, por exemplo, o cidadão está com a procuração, vai investir, cria dívidas,
vai lá pelos os canais normais, o acesso ao crédito, porque a procuração são os plenos poderes, depois decide, desaparece. E quais são os poderes que eu dou a passar uma procuração a alguém? Quais são os poderes, quais são os limites dessa procuração? Uma procuração é entendida como um documento pelo qual alguém confere direitos a outrem. Então, uma procuração de uma empresa está a passar direitos. O que se aconselha normalmente é os limites, ou melhor, o que deve-se aconselhar é tem que estar tudo bem regularizado. As pessoas devem estar conscientes de quais são os poderes que vão passar. Ou poderes de administração, poder de gestão, poder de controle e o poder de dispor livremente até dos bens da própria empresa. É preciso ter muito cuidado com isso. Mas quando as partes já vão fazer uma convenção de que a empresa só está a ser constituída para posteriormente passar a um cidadão estrangeiro que não quer, nos termos da lei de investimento privado, não quer gastar pelo limite de $1 milhão, Sim. as pessoas, fim ao cabo, a questão que se levanta aqui, as pessoas vão para a procuração porque acham que é o meio mais rápido, porque não querem investir $1 milhão, porque acham que o valor é elevado. E às vezes as pessoas esquecem que esse $1 milhão pode ser também através dos equipamentos, tal como está previsto na própria lei. Acham que com $100 mil ou $200 mil poderão conseguir estar implantados no mercado angolano, fazer uns investimentos, mas esquecem esse grande risco, que é a extinção da procuração. Porque quando a procuração é extinta, acabou. E quais são os trâmites que as pessoas devem seguir para ter uma empresa legal em Angola? No caso de um cidadão estrangeiro, sem conta curvas, sem curvas, quais são os trâmites? O que se aconselha para se investir em Angola é um empresário sério, tem de olhar para a lei de investimento privado, tem de consultar um advogado, tem de olhar até para o próprio orçamento do Estado de Angola, para ver quais são as áreas que o próprio Estado de Angola quer investir agora. O empresário tem que olhar, esse ano, quais são as áreas prioritárias, onde é que o Estado quer investir na energia, quer investir na construção. É aí onde eu vou captar negócios. Haverá muitos serviços onde eu posso investir, no setor agroalimentar, setor teste. É aí onde as pessoas devem olhar. Vou consultar um advogado, vou para uma consultora, ver como é que vai funcionar os benefícios fiscais, como é que vai funcionar os benefícios cambiais, os benefícios aduaneiros, em que zonas é que eu posso investir. As pessoas olham muito para Luanda, mas em que zonas? Porque para a nossa lei de investimento privado, o país está dividido em áreas, zona A, zona B, zona C. Em que áreas é que eu terei mais investimentos? Pode ser na zona B, pode ser na zona C. Onde é que eu terei um clima de negócios mais propício, mais calmo? Qual é o clima que mais se aproxima à minha realidade? Que as pessoas só querem, quando se fala em investir em Angola, olhem rigorosamente para Luanda. Tem de olhar para as outras zonas também. E para não incorrerem em risco, então acha que as empresas ou as pessoas que queiram investir em Angola têm que ter sempre o aconselhamento de um advogado? Tem que ter sempre um aconselhamento de um advogado. É importante ter o advogado. É imprescindível. É imprescindível ter. E outra coisa, para além de ter o aconselhamento do advogado, o próprio empresário tem de conhecer a lei. Olhar para a lei. Como um leigo, vai pegar a lei, vai ver e depois vai buscar o aconselhamento para saber até o que é que vai perguntar ao advogado. O advogado é que o vai aconselhar como é que deve proceder, que o vai acompanhar até nas próprias negociações com a ANIP. Ele tem que ter esse acompanhamento, porque nós sabemos que a nossa lei dá a faculdade, quando se vai celebrar, quando se vai investir em Angola, tem a fase da negociação. O advogado é que sabe, é que conhece quais são as melhores zonas de incentivos para o próprio empresário. É que vai poder, quem vai investir às vezes está emocionalmente mais ou menos mal preparado. É o advogado, está lá como alguém que conhece a lei, que o vai fazer o aconselhamento. E em Angola já existem bons advogados para isso? Não, já existem bons escritores de advogados que podem prestar esse trabalho em qualquer parte do mundo e para qualquer cidadão que venha de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por ter estado em Negócio Angola. Tito, espero vê-lo no programa Notas Oportunidades. Muito obrigado, Jorge. Se quer ver respondida alguma questão ou dúvida, não hesite, escreva-nos. Passamos agora a segunda parte do programa, mais um caso de empreendedorismo, mais um caso de sucesso. Fica agora com a empresa da semana. Esta semana fomos conhecer a Tesbrinde. A empresa familiar foi fundada em 1984 por 5 irmãos, poucos anos depois de terem vindo de Moçambique, o seu país de origem.
Abriram o seu primeiro armazém, com cerca de 20 metros quadrados, na zona do Martim Muniz, em Lisboa. E na altura eram os brinquedos o seu principal produto. Só mais tarde, os brindes publicitários passaram a ser o foco da Tejo Brinde. Nós entramos na área do brindes quando houve muitas solicitações de algumas empresas onde eles procuravam os produtos para o brinde, para promover os produtos deles. Então foi daí em que nós vimos que o brinde era um negócio que nos interessava mais e que as empresas sempre precisavam de um brinde para promover os produtos. Então, a partir daí, os negócios foram desenvolvendo. Então, procuramos um espaço maior e já não dava, o espaço era muito pequenino. Então, em 1997 passamos para esta zona, que é um local aí no Prior Velho. E neste momento temos desenvolvido aqui toda a atividade no brinde promocional, que compramos, a maior parte dos produtos originários da China, quase 60%, e também da Europa, compramos muito na Europa e também compramos na Índia alguns produtos. A empresa tem, neste momento, cerca de 30 trabalhadores, sem contar com a administração. O esforço e dedicação, mas também um serviço rápido, competitivo e produtos atrativos têm sido a chave para o sucesso. E neste momento, no mercado de brinde, nós somos considerados uma das maiores empresas do país na área do brinde publicitário. E nestes últimos anos também fazemos parte das 1.500 maiores PMEs de Portugal. Já fomos galardoados com o PME Excelência, o PME Líder e pronto, nesta altura estamos neste patamar. Apesar do crescimento contínuo, a vontade de internacionalizar a sua empresa foi ganhando força. Nós, em 2008, já tínhamos estado a pensar em internacionalizar. Entretanto, tivemos sorte e veio muita gente de fora a querer trabalhar connosco, agências de publicidade, outros distribuidores que estavam nos países, gostaram dos nossos produtos. E em 2009 fizemos a primeira viagem para Luanda. Somos uma empresa 100% angolana porque temos um sócio angolano. Antes de 2009 tínhamos feito alguns bons negócios com Angola, sempre por intermediários, trabalhos com ministérios, para as eleições em Angola em 2008, também fomos nós que tivemos alguma parte do trabalho. E em 2009 decidimos fazer a implementação da Brindes e Textas Luanda, que é a empresa que faz parte da Tejo Brinde. Foi um risco ponderado, fomos com algum receio, mas com a ajuda do parceiro angolano as coisas depois, claro, começaram a ter o seu rumo. Entretanto, trabalhamos muito com a empresa-mãe, que é a Tejo Brinde, e trabalhamos muito com a central de compras que temos em Hong Kong, que por acaso está o meu irmão à frente do negócio, que faz as compras globalmente para as empresas e, por exemplo, eu não compro só aqui, mas compro lá e dependendo da circunstância, dos timings de entrega. A segunda geração começa agora a assumir as rédeas do negócio e, apesar das dificuldades, a aposta está a ser ganha. Pela minha experiência, qualquer país da África é muito difícil começar, não é? Temos uma base concreta e foi os anos mais difíceis, foi o primeiro e o segundo, foi para montar a base, recursos humanos, distribuição, trânsito, entre o rol de todas as situações. Não é como se fosse aqui na Europa e fazer uma chamada e as coisas acontecem, não. Tem que estar sempre em cima do assunto. A receptividade foi boa, porque não havia tanto produto promocional como há hoje em dia, como nós temos o stock, porque antes baseava-se tudo na t-shirt e no boné. Agora há vários tipos de brindes que nós distribuímos lá, tanto em Luanda, tanto nas províncias, Lubango, Lito. Temos certos sítios onde temos distribuidores com quais trabalhamos, normalmente são sempre agências de publicidade ou serigrafias, e tentamos sempre apoiar o nosso cliente, que é o cliente que vai fazer o trabalho
Apesar da presença em Angola ser recente, passaram cerca de 5 anos, a Tesbrinde já tem projetos para um futuro recente. Para Angola, o futuro é a gente aumentar mais estoque, neste caso mudar de armazém, porque estamos já a pensar em fazer um armazém maior daquele que nós já temos, porque há muitas campanhas em Angola que as quantidades não é só 500 peças ou 100 peças, às vezes são 5 mil, 10 mil, 15 mil. E às vezes há certa dificuldade de conseguir ter as coisas a tempo e entregar a tempo, porque as coisas lá funcionam muito rápido. A responsabilidade social é outra das preocupações desta empresa, pelo que os brindes, como canetas ou livros, são também feitos chegar a orfanatos angolanos. Seguimos agora para a Agenda Oportunidades. Como sempre, formação e emprego que o podem ajudar. Tome nota. Nos próximos dias 7 e 8, em Luanda, pode participar na formação como planificar, implementar e monitorizar um processo de mudança organizacional. A iniciativa é destinada a responsáveis de departamento e a profissionais que desejem melhorar o funcionamento da sua empresa. Descubra como desenvolver atitudes positivas face à mudança, defina objetivos e estratégias para ver o seu negócio crescer. Para mais informações, consulte o site www.iirangola.com. A empresa Formação Profissional em Tecnologias de Informação e Comunicação está a organizar o Fórum IT Luanda a decorrer entre o dia 5 e 8 de maio, no Hotel de Convenções de Talatona, em Luanda. O Fórum tem como objetivo principal divulgar cursos intensivos e workshops sobre a evolução das tecnologias de informação, criação de sites, administração de sistemas e segurança informática. O público-alvo deste Fórum são atuais e futuros profissionais das áreas das tecnologias. Durante os 4 dias, todos os participantes vão ter incluído o almoço e coffee break. Para saber como participar, aceda à página oficial em www.fptic.com. O programa de hoje fica por aqui, mas Negócios Angola volta para a semana. O compromisso é o mesmo. Temas atuais, análise especializada e bons exemplos. Contamos consigo. Até lá, tenha uma boa semana e bons negócios.